Você sabia que o Brasil Imperial teve um príncipe negro condecorado que enfrentou o próprio imperador e foi apagado da história? Seu nome era Dom Obá II da África, e essa é a história que não querem que você conheça. Ele lutou em 3 guerras pelo Brasil, defendeu escravos nos tribunais imperiais e ousou reivindicar sua dignidade numa época em que isso era considerado revolucionário. Antes de revelar essa história proibida, me conta nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você quer conhecer histórias reais que mudaram o Brasil, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora vem comigo descobrir o legado de Dom Obá II. No ano de 1824, quando o Império do Brasil ainda dava seus primeiros passos cambaleantes sob o cetro de Dom Pedro I, chegava ao Rio de Janeiro um homem cujo destino seria marcado por glórias, traições e um esquecimento deliberado orquestrado pelos poderes que governavam a nação. Seu nome de batismo era Cândido da Fonseca Galvão, mas a história o conheceria como Dom Obá II da África, o príncipe do povo. Nascido livre em solo brasileiro, filho de uma princesa africana escravizada que conquistara sua alforria através de anos de trabalho árduo e sacrifício inimaginável, Obá carregava em suas veias o sangue real do povo Ibo, da região que hoje conhecemos como Nigéria. Sua mãe, antes de ser arrancada de sua terra natal pelos traficantes de escravos portugueses, era membro da nobreza tribal, uma princesa destinada a governar ao lado de seu povo. Essa herança, transmitida através de histórias sussurradas ao pé do ouvido durante noites sem lua, moldaria o caráter e as ambições do jovem Cândido. Desde tenra idade, o menino demonstrava uma inteligência aguçada e uma determinação férrea que impressionava a todos que cruzavam seu caminho. Enquanto outras crianças negras livres eram relegadas aos trabalhos mais rudimentares ou à mendicância nas ruas empedradas do Rio de Janeiro, Cândido conseguiu, através da insistência de sua mãe e da compaixão de alguns benfeitores impressionados com sua vivacidade, ter acesso a uma educação formal. Aprendeu a ler e escrever com maestria, dominou os números e a retórica, e mergulhou profundamente nos estudos sobre história militar, filosofia política e os direitos dos homens que tanto inflamavam os corações revolucionários daquele século turbulento. Aos 16 anos, quando a maioria dos jovens negros de sua condição social já estava completamente absorvida pela luta diária pela sobrevivência, Obá tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre: alistar-se no Exército Imperial Brasileiro. Não era uma escolha comum para um homem de sua origem. O Exército, embora teoricamente aberto a homens livres de todas as cores, era uma instituição profundamente marcada pelo preconceito racial e pela hierarquia social rígida que caracterizava o Brasil imperial. Os oficiais de alta patente eram, invariavelmente, homens brancos de famílias abastadas, descendentes de portugueses ou de outras nações europeias. Mas Obá não se intimidou. Com a mesma determinação que sua mãe demonstrara ao conquistar sua liberdade, ele adentrou os quartéis decidido a provar seu valor não apenas como soldado, mas como líder nato, como alguém que carregava em si a dignidade e a coragem de seus ancestrais africanos. Os primeiros anos foram brutais. Enfrentou humilhações diárias, insultos racistas de colegas e superiores, tarefas degradantes destinadas a quebrar seu espírito. Porém, onde outros teriam desistido, Obá perseverou, transformando cada obstáculo em combustível para sua ascensão. A Guerra da Cisplatina, conflito sangrento que opôs o Império do Brasil às Províncias Unidas do Rio da Prata entre 1825 e 1828, seria o palco onde Obá começaria a forjar sua lenda. Quando as tropas imperiais marcharam para o sul, rumo aos campos de batalha que decidiriam o destino da província cisplatina, o jovem soldado negro seguiu com elas, determinado a provar que a cor de sua pele em nada diminuía sua capacidade como guerreiro. Os campos de batalha do Uruguai eram um inferno de poeira, sangue e pólvora. As táticas militares da época exigiam formações cerradas, onde os homens avançavam em linha sob fogo inimigo, carregando mosquetes pesados e baionetas reluzentes. A disciplina era tudo, e o medo precisava ser engolido como se fosse bile amarga. Obá não apenas sobreviveu a esse batismo de fogo, ele floresceu. Sua coragem sob fogo era notória. Ele não recuava quando outros corriam, não vacilava quando a morte assobiava ao redor de sua cabeça como moscas sobre uma carcaça. Em uma batalha particularmente feroz próxima ao rio Santa Maria, quando as linhas brasileiras estavam prestes a quebrar sob o assalto furioso da cavalaria platina, foi Obá quem, percebendo uma brecha na formação inimiga, reuniu um grupo de soldados desmoralizados e liderou uma contra-investida audaciosa que virou o rumo do combate. Com sua voz trovejante cortando através do caos da batalha,
Ele inspirou homens que já haviam desistido de viver a lutar como leões acuados. A carga resultou na captura de uma bateria de artilharia inimiga crucial e na desestabilização de toda a ala direita do exército adversário. Esse feito, testemunhado por dezenas de oficiais e centenas de soldados, deveria ter resultado em promoções imediatas e condecorações. Em qualquer exército que se prezasse pela meritocracia, Oba teria sido elevado ao posto de oficial imediatamente. Mas este era o Brasil imperial, onde a cor da pele determinava o destino dos homens tanto quanto sua coragem ou competência. As recomendações foram escritas, os relatórios enviados ao Rio de Janeiro, mas nas gavetas dos ministros e generais de pele clara, esses documentos desapareciam misteriosamente, engolidos pela burocracia racista que sustentava a estrutura de poder do império. Oba recebeu condecorações menores, medalhas que pendiam em seu peito como símbolos ambíguos de reconhecimento e negação simultâneos. Era celebrado nos quartéis pelos soldados rasos, que viam nele um herói genuíno, mas mantido cuidadosamente longe das posições de comando que sua experiência e liderança natural justificavam plenamente. Os oficiais brancos, muitos dos quais haviam demonstrado covardia em combate ou eram incompetentes notórios que deviam suas patentes às conexões familiares, continuavam sendo promovidos enquanto Oba permanecia estagnado. Mas foi durante a Guerra dos Farrapos, o longo e sangrento conflito que dilacerou a província do Rio Grande do Sul entre 1835 e 1845, que Oba verdadeiramente consolidaria sua reputação como um dos mais formidáveis guerreiros do Império. Este não era um conflito convencional entre nações, mas uma guerra civil brutal onde brasileiros matavam brasileiros em nome de ideais republicanos, autonomia provincial e dignidade regional. Os farrapos, como eram conhecidos os rebeldes gaúchos, eram cavaleiros habilidosos e lutadores ferozes que conheciam cada palmo do Pampa como a palma de suas mãos. Durante os 10 anos sangrentos da Revolução Farroupilha, Oba participou de mais de 40 combates, de escaramuças rápidas e violentas a batalhas campais que duravam dias inteiros sob o sol escaldante do Rio Grande do Sul. Sua presença em campo tornou-se lendária entre as tropas imperiais. Os soldados acreditavam que lutar ao lado de Oba trazia boa sorte, que sua coragem era contagiosa como uma febre benigna que transformava homens comuns em heróis temporários. Em uma ocasião memorável, durante o cerco de Porto Alegre em 1836, quando as forças farroupilhas ameaçavam tomar a capital provincial, Oba liderou uma sortida noturna que resultou na destruição de um depósito de suprimentos rebelde crucial. Com apenas 30 homens escolhidos a dedo, ele infiltrou-se nas linhas inimigas durante uma noite sem lua, navegando através de sentinelas e patrulhas como um fantasma. O ataque foi executado com precisão cirúrgica. Explosões iluminaram a noite, transformando toneladas de pólvora e provisões em uma bola de fogo que podia ser vista a quilômetros de distância. A operação não apenas privou os farrapos de recursos essenciais, mas também minou sua moral em um momento crítico do cerco. Mas talvez o feito mais extraordinário de Oba durante a guerra tenha sido sua participação na Batalha de Porongos em 1844, um dos engajamentos finais do conflito. Nesta batalha controversa e envolta em acusações de traição e conspiração, onde os lanceiros negros, tropas compostas por escravos libertos que lutavam pela promessa de liberdade, foram deliberadamente sacrificados em uma emboscada orquestrada pelas lideranças imperiais e farroupilhas em conluio secreto, Oba estava presente. Testemunhou o massacre daqueles homens negros que haviam acreditado nas promessas de liberdade, viu seus companheiros de armas e de cor sendo abatidos friamente por uma traição que envolvia ambos os lados do conflito. O que Oba testemunhou em Porongos mudou algo fundamental dentro dele. Até aquele momento, apesar de todas as humilhações e injustiças que sofrerá, ele ainda acreditava que o Império do Brasil poderia ser reformado, que a meritocracia eventualmente triunfaria sobre o preconceito, que homens negros poderiam encontrar verdadeira dignidade e reconhecimento servindo à coroa. Porongos destruiu essas ilusões. Ali, na planície ensanguentada onde centenas de lanceiros negros jaziam mortos, traídos por aqueles que haviam jurado libertá-los, Oba compreendeu uma verdade amarga. O Império nunca pretendeu reconhecer plenamente a humanidade e o valor dos homens e mulheres negros. Eles eram, na melhor das hipóteses, ferramentas úteis, na pior, obstáculos a serem eliminados. Após o fim da Guerra dos Farrapos em 1845, com a assinatura da paz que essencialmente perdoou os rebeldes brancos enquanto condenava os negros que lutaram em ambos os lados à escravidão ou ao esquecimento, Oba retornou ao Rio de Janeiro. Tinha agora 36 anos,
Estava marcado por cicatrizes de dezenas de batalhas e carregava condecorações que representavam uma fração do reconhecimento que merecia. Mais importante, carregava também uma consciência política aguçada sobre a verdadeira natureza do sistema que havia servido com tanta lealdade. No Rio de Janeiro, a capital imperial fervilhava com mudanças sociais e políticas. O tráfico negreiro, embora oficialmente abolido por tratados internacionais, continuava clandestinamente, alimentando as fazendas de café que geravam a riqueza que sustentava o império. A população negra livre crescia lentamente, ocupando os espaços intersticiais da sociedade. Eram barbeiros, músicos, artesãos, pequenos comerciantes, sempre sob o olhar suspeitoso das autoridades que viam em cada negro livre um potencial subversivo, um exemplo perigoso para os milhões ainda escravizados. Foi neste contexto efervescente que Cândido da Fonseca Galvão decidiu reivindicar publicamente sua herança africana, transformando-se em Dom Obá II da África, príncipe do povo. A escolha não foi meramente simbólica. Foi um ato revolucionário de afirmação identitária numa sociedade que insistia em negar humanidade e dignidade aos negros. Ao adotar o título de príncipe africano, Obá estava fazendo várias declarações simultâneas. Que sua ancestralidade africana não era motivo de vergonha, mas de orgulho. Que ele não precisava da validação do Império Branco para ter valor. Que havia outras formas de nobreza além daquelas reconhecidas pela coroa portuguesa. Obá começou a circular pelas ruas do Rio de Janeiro vestido com trajes que mesclavam elementos militares brasileiros com símbolos africanos, uma fusão visual que confundia e fascinava os transeuntes. Usava suas medalhas militares com orgulho, mas também adornos que remetiam à sua herança ibo. Seu porte era régio, sua voz comandante, sua presença impossível de ignorar. Onde quer que fosse, atraía multidões, escravos que o olhavam com esperança mal disfarçada, negros livres que viam nele um símbolo de possibilidade, brancos liberais fascinados por sua figura incomum e autoridades que o observavam com crescente preocupação. Mas Obá não era apenas uma figura decorativa. Ele transformou-se em um advogado de fato, embora não tivesse diploma de direito, para a comunidade negra do Rio de Janeiro. Usando seu conhecimento das leis imperiais, que havia estudado meticulosamente, e sua habilidade retórica, ele começou a representar escravos e libertos em disputas legais. Aparecia em tribunais, inicialmente para espanto dos juízes e advogados, argumentando casos de alforria, contestando reescravizações ilegais, defendendo negros acusados de crimes com uma eloquência que muitos advogados formados não conseguiam igualar. Suas vitórias legais, embora modestas em número devido ao sistema profundamente enviesado, tornaram-no famoso. Histórias circulavam sobre como o príncipe negro tinha conseguido libertar este ou aquele escravo através de argumentos legais brilhantes, como havia humilhado senhores de escravos arrogantes em pleno tribunal, como sua presença inspirava medo nos opressores e esperança nos oprimidos. O governo imperial observava com desconforto crescente. Obá não era um revolucionário que pregava a rebelião aberta. Isso teria sido mais fácil de lidar, pois justificaria prisão imediata. Em vez disso, ele operava dentro do sistema legal, usando as próprias leis do império contra a injustiça, o que era infinitamente mais subversivo. A década de 1850 foi particularmente significativa para Obá. O Brasil estava em transformação, a pressão internacional contra a escravidão aumentava, o movimento abolicionista ganhava força mesmo entre setores da elite branca, e a modernização do país criava novas tensões sociais. Obá intensificou suas atividades, mas sempre com cuidado calculado. Ele conhecia os limites da tolerância imperial e sabia que ultrapassá-los significaria prisão, exílio ou pior. Então operava nas margens, empurrando fronteiras, testando até onde poderia ir. Começou a escrever cartas ao próprio imperador Dom Pedro II, que havia assumido o trono em 1840. Nestas missivas, redigidas em português impecável e com a deferência formal esperada ao dirigir-se ao monarca, mas também com franqueza surpreendente, Obá expunha as contradições do império. Como poderia uma nação se considerar civilizada enquanto mantinha milhões em cativeiro? Como poderiam falar em progresso quando negavam educação e oportunidade a uma parcela enorme da população baseando-se apenas na cor da pele? Como o exército imperial poderia celebrar vitórias conquistadas pelo sangue de soldados negros como ele próprio, e então negar-lhes reconhecimento e promoções merecidas? Dom Pedro II, conhecido por sua erudição e por um liberalismo moderado comparado aos padrões da elite escravocrata brasileira, inicialmente ficou intrigado pelas cartas de Obá. O imperador,
que se orgulhava de ser um monarca ilustrado, interessado em ciências e artes, não podia simplesmente ignorar correspondências tão bem articuladas vindas de um veterano de guerra condecorado. Há registros, embora fragmentados e censurados em documentos oficiais da época, de que Pedro II até recebeu Obá em audiência ao menos uma vez durante os anos 1850. O encontro, conforme relatado em memórias de cortesãos e reconstruído por historiadores que garimparam arquivos imperiais nas décadas seguintes, foi extraordinário. Obá apresentou-se diante do imperador não como um súdito subserviente, mas com a dignidade de quem se considerava, de fato, um príncipe por direito próprio. Sua reverência foi protocolar, mas não havia rastejamento em sua postura. Olhou o imperador nos olhos, algo que muitos nobres brancos evitavam fazer por pura intimidação, e falou com clareza devastadora sobre a hipocrisia do império. Majestade, teria dito Obá, segundo relatos da época, sangrei por esta nação nos campos de batalha do sul. Vi homens bons morrerem com o nome do império nos lábios. Entre esses homens estavam brancos, negros, mulatos. A morte, ao menos, não discrimina. Mas quando retornamos vitoriosos, quando as bandeiras imperiais tremulam novamente sobre territórios reconquistados, o reconhecimento é distribuído segundo a cor da pele, não segundo o mérito. Isto não é apenas injusto, Majestade, é uma traição aos princípios que Vossa Majestade professa defender. O imperador, dizem as crônicas, ficou em silêncio por longos momentos. Pedro II não era um homem cruel por natureza, mas era produto de seu tempo e de sua classe. Ele compreendia intelectualmente os argumentos de Obá, talvez até concordasse com alguns deles em privado, mas estava preso numa teia de interesses políticos e econômicos que dependiam da escravidão. Os barões do café, que forneciam a riqueza que financiava o Estado, não tolerariam mudanças radicais. A aristocracia tradicional, que fornecia os quadros políticos e militares do império, estava profundamente comprometida com a manutenção da ordem racial existente. A resposta do imperador foi, essencialmente, pedir paciência a Obá. Mudanças viriam, mas gradualmente, de forma a não desestabilizar a ordem social. O fim da escravidão era inevitável, reconhecia Pedro II, mas precisava ser gerenciado cuidadosamente. Quanto ao reconhecimento das contribuições de soldados negros como Obá, o imperador prometeu olhar pessoalmente para seu caso, garantindo que as injustiças seriam corrigidas. Para Obá, esta resposta foi simultaneamente encorajadora e profundamente frustrante. Ele via a sinceridade em Pedro II, mas também reconhecia a fraqueza. O imperador, por mais bem-intencionado que pudesse ser, era refém do sistema que teoricamente governava. Obá saiu da audiência imperial convencido de que a verdadeira mudança não viria de decretos imperiais ou da benevolência de monarcas esclarecidos, mas da pressão popular, da organização dos próprios negros, da resistência constante e incansável. Nos anos seguintes, Obá intensificou suas atividades públicas. Tornou-se uma presença constante nas ruas do Rio de Janeiro, particularmente nas áreas onde a população negra se concentrava. Ia aos mercados, às praças, aos cais onde escravos de ganho trabalhavam, e conversava com as pessoas. Não pregava a rebelião aberta, isso seria suicídio, mas plantava sementes de consciência, lembrando a todos que a escravidão não era natural nem eterna, que havia exemplos de nações onde negros viviam livres, que a dignidade humana não deveria ser determinada pela cor da pele. As autoridades imperiais começaram a vê-lo não apenas como uma curiosidade excêntrica, mas como uma ameaça potencial. Relatórios policiais da época, preservados nos arquivos nacionais, documentam a vigilância constante que Obá estava sob. Policiais à paisana o seguiam. Informantes infiltravam-se em suas reuniões, suas cartas eram interceptadas e lidas antes de chegar aos destinatários. O Estado Imperial, paranoico com a possibilidade de revoltas escravas inspiradas pelos exemplos do Haiti e de outras rebeliões caribenhas, monitorava obsessivamente qualquer figura que pudesse potencialmente catalisar descontentamento entre a população negra. A década de 1860 trouxe novos desafios e oportunidades para Obá. A Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, mobilizou o império inteiro, exigindo recursos humanos e materiais numa escala sem precedentes. Como em conflitos anteriores, o exército imperial recrutou extensivamente entre a população negra, prometendo liberdade aos escravos que se alistassem e lutassem. Obá, agora um homem de 50 e poucos anos, não estava mais em condições de participar diretamente do combate, mas seu papel tornou-se ainda mais significativo como símbolo e recrutador.
O governo imperial, reconhecendo a influência de Obá sobre a comunidade negra carioca, inicialmente tentou cooptá-lo. Ofereceram-lhe uma patente de oficial, algo que lhe havia sido negado durante toda a sua carreira militar. A oferta veio com condições implícitas claras. Ele deveria usar sua influência para encorajar o alistamento, mas abster-se de críticas ao sistema escravocrata ou de ativismo em favor da abolição. Era uma barganha diabólica, o reconhecimento que sempre desejara em troca de seu silêncio sobre as injustiças que definiam sua vida e a vida de todos os negros no Brasil. Obá rejeitou a oferta, não com beligerância, mas com dignidade firme. Continuaria a apoiar o esforço de guerra, pois acreditava genuinamente que o Brasil não deveria perder para o Paraguai, mas não seria comprado. Não venderia sua consciência por uma patente que deveria ter sido dele por mérito há décadas. Esta recusa marcou o início de uma campanha sistemática para marginalizar e desacreditar Dom Obá II da África. Começaram a circular rumores pela cidade de que Obá estava louco, que sua reivindicação de ser um príncipe africano era delírio de grandeza, que suas intervenções legais em favor de escravos eram motivadas por interesse financeiro ilícito, não por princípios. Jornais controlados pela elite começaram a publicar artigos satíricos ridicularizando-o, caricaturas que o retratavam como um bufão pretensioso. A estratégia era clara. Se não podiam silenciá-lo através da força, o que criaria um mártir, ou da cooptação, que ele havia rejeitado, então o desacreditariam, transformando-o de símbolo de resistência em objeto de zombaria. Esta campanha de difamação era particularmente cruel porque explorava os preconceitos raciais profundamente enraizados na sociedade brasileira. A ideia de um homem negro reivindicando nobreza, falando de igual para igual com autoridades brancas, desafiando a ordem social estabelecida, tudo isso era tratado como naturalmente absurdo, como evidência de instabilidade mental. O racismo permitia que as autoridades retratassem a dignidade de Obá como loucura, sua educação como pretensão, sua coragem como insolência. Mas Obá resistiu a esta campanha com a mesma tenacidade que havia demonstrado nos campos de batalha. Continuou suas atividades, talvez até as intensificou como forma de desafio. Continuou escrevendo cartas ao imperador, às autoridades, aos jornais. Continuou aparecendo em tribunais defendendo negros. Continuou circulando pelas ruas do Rio em seus trajes principescos, recusando-se a ser intimidado ou silenciado. Sua resiliência inspirou outros. Enquanto a elite ria dele, a comunidade negra o amava cada vez mais, reconhecendo nele um campeão que não se curvava. Durante a Guerra do Paraguai, enquanto milhares de brasileiros, brancos e negros, morriam nos pântanos e campos de batalha do conflito mais sangrento da história sul-americana, Obá trabalhou incansavelmente no Rio de Janeiro. Ajudou famílias de soldados negros a obter as pensões que lhes eram devidas, lutou para garantir que as promessas de liberdade feitas a escravos alistados fossem cumpridas, denunciou casos de oficiais que tentavam reescravizar soldados negros libertos após serem feridos e dispensados do serviço. Era um trabalho exaustivo e frequentemente frustrante, mas Obá não esmorecia. Há um episódio particularmente revelador de 1868 que ilustra perfeitamente a natureza da luta de Obá. Um escravo chamado Benedito, que havia se alistado com a promessa de liberdade e lutado bravamente no Paraguai, perdendo um braço na Batalha de Tuiuti, retornou ao Brasil apenas para descobrir que seu antigo senhor recusava-se a reconhecer sua alforria. O senhor argumentava que não havia autorizado o alistamento, portanto a promessa de liberdade era inválida. Benedito, desesperado e mutilado, procurou Obá. O caso de Benedito tornou-se emblemático da hipocrisia imperial. Aqui estava um homem que havia sacrificado literalmente parte de seu corpo pela nação, e esta mesma nação agora parecia disposta a devolvê-lo à escravidão. Obá assumiu o caso com a ferocidade de um guerreiro entrando em batalha, mas desta vez suas armas eram palavras, leis e argumentos jurídicos. A estratégia de Obá era brilhante em sua simplicidade e devastadora em sua lógica. Ele não apenas argumentou que o Estado imperial tinha feito uma promessa a Benedito que precisava ser honrada, embora este fosse o argumento central. Ele expandiu o caso para questionar o próprio fundamento legal e moral da escravidão no Brasil. Se um homem podia ser livre quando servia aos interesses do Estado em guerra, mas escravo quando esses interesses não mais exigiam seu serviço, então a liberdade não era um direito inerente, mas uma concessão temporária e caprichosa. E se era assim, como o Império justificava sua reivindicação de ser uma nação civilizada e cristã? Os tribunais ficaram paralisados. O caso ganhou notoriedade pública,
com jornais abolicionistas defendendo Benedito e Obá, enquanto órgãos conservadores atacavam-os com virulência. O senhor de Benedito contratou os advogados mais caros que conseguiu encontrar, determinado a não apenas vencer o caso mas também a humilhar Obá, este negro arrogante que ousava desafiá-lo num tribunal. As audiências eram circos públicos. A sala do tribunal ficava lotada de curiosos, apoiadores de ambos os lados, jornalistas rabiscando furiosamente, autoridades observando nervosamente. Obá, representando Benedito, apresentava-se sempre impecavelmente vestido, suas medalhas militares brilhando em seu peito, sua postura régia. Quando falava, sua voz trovejava através da sala, eloquente e implacável. Ele citava leis, decretos imperiais, Constituição, tratados internacionais. Ele invocava princípios morais, cristianismo, conceitos de honra e dever. Ele contava histórias de batalhas, descrevia em detalhes gráficos o sacrifício de soldados como Benedito, forçava os presentes a visualizar o horror da guerra que o Império havia pedido a esses homens para enfrentar. Os advogados do senhor de Benedito tentavam argumentar tecnicidades legais, mas pareciam mesquinhos e cruéis diante da paixão e lógica de Obá. Tentavam desqualificá-lo, lembrando ao juiz que ele não era um advogado formado, mas Obá rebatia citando precedentes onde não advogados haviam representado partes em tribunal, e questionando se a justiça deveria ser privilégio apenas daqueles que podiam pagar advogados caros. O caso arrastou-se por meses, com apelações e contra-apelações, manobras processuais e adiamentos. O senhor de Benedito usava sua influência política para pressionar juízes, mas a notoriedade pública do caso tornava difícil simplesmente ignorar a justiça evidente da causa. Finalmente, em uma decisão que chocou a elite escravocrata, o tribunal decidiu a favor de Benedito. Sua liberdade foi reconhecida, e o senhor foi ordenado a pagar-lhe uma compensação pelos meses que tentará mantê-lo ilegalmente escravizado. A vitória foi celebrada pela comunidade negra do Rio de Janeiro como um triunfo monumental. Benedito, agora legalmente livre, abraçou Obá chorando, chamando-o de salvador e herói. Mas Obá, embora satisfeito, sabia que haviam vencido uma batalha, não a guerra. Centenas de outros Beneditos existiam, ex-soldados traídos e reescravizados, e ele não poderia ajudar todos. O sistema permanecia intacto, e sua vitória neste caso provavelmente apenas endureceria a resistência das autoridades em casos futuros. E ele estava certo. Nos anos seguintes, tornou-se cada vez mais difícil para Obá vencer casos nos tribunais. Juízes recebiam instruções discretas de superiores para serem menos receptivos aos seus argumentos. Procedimentos burocráticos eram manipulados para atrasar casos indefinidamente. Testemunhas eram intimidadas a não comparecer. O sistema estava aprendendo a se defender contra alguém que havia descoberto como usar suas próprias regras contra ele. Mas Obá adaptou-se. Se os tribunais estavam fechando-se para ele levaria sua luta para a arena pública de forma ainda mais direta. Começou a participar de comícios abolicionistas, um movimento que ganhava força na década de 1870. Sua presença nesses eventos era magnética, um veterano de guerra condecorado, um homem que havia sangrado pelo Império, agora denunciando publicamente a escravidão. Sua autoridade moral era incontestável, e isso incomodava profundamente as autoridades.